galera, tô aqui mais uma vez e como prometido, quem assistiu aqui meu papo tempos atrás com o Tiago da Monest, a gente comentou sobre o anuário que a Monest faz anualmente, né? Anual. E agora eles acabaram de lançar esse manual, esse anuário, e a gente vai falar disso hoje, perfeito? Com aqui promessa, dívida, e dívida tem que ser paga, não é isso? Então vamos lá, roda a vinheta. Muito bom. Então, como eu falei, hoje a gente vai estar falando com o Tiago da Monest sobre o anuário de cobrança e ele vai te explicar como é que você pode ter acesso e a gente vai conversar sobre os principais insights desse material. Lembro que a gente fez o vídeo ano passado, foi top e a gente está aqui de novo. Então, vamos lá. Grande Tiago, mais uma vez, cara, como eu costumo falar, meu sócio aqui já. Meu sócio Sempre à disposição. Muito bom, cara. Obrigado aí da tua acessibilidade novamente. Vamos falar hoje sobre o anuário. Tiago, inicialmente quer dar uma palhinha aí de como é que o pessoal pode ter acesso. Você já falou isso no vídeo anterior, mas já que hoje o assunto é especificamente ele, dá indicação como é que o pessoal pode ter acesso ao anuário. Boa, super legal. A gente disponibilizou o anuário no nosso site, então para todo mundo que entrar na monest.com.br vai ter um link lá para o anuário, consegue baixar a versão digital dele. Tem alguns dos nossos clientes, quem é nosso cliente aqui está recebendo a versão física dele impressa, tem aqui, também ele está aqui impressa a versãozinha física dele, mas esse é só para quem é cliente, mas a versão digital está para todo mundo disponível no nosso site hoje. Muito bom. Vamos lá, então? Vamos mostrar ele aqui. Vamos e aí mostrar você um pouco e trazer um pouco vou colocar ele aqui, você vai falando e eu vou te perguntando aí também, né? É isso, vamos batendo um papo e trazendo um pouco do que a gente está fazendo, né? A gente trouxe esse conceito de sempre trazer um anuário de cobrança, trazendo as melhores práticas, tudo que a gente está aprendendo, tudo que a gente está entendendo e compartilhar com o mercado. Assim, acho que dados para a gente sempre foi algo muito importante e a gente sempre quer trazer isso para o mercado, né? E acho que a primeira mensagem forte que a gente traz aqui é que os resultados da AI vêm porque não é sobre AI, é sobre cobrança. Tudo que a gente aprendeu em mais de 6 milhões de conversas usando AI até agora. Então, já é conversa para caramba, informação para caramba. Por mês, a gente tem mais de 15 milhões de mensagens trocadas com os nossos agentes de AI. Então, a gente já tem uma volumetria muito consistente para entender que AI é meio e não é fim. Então, a gente precisa entender em como a gente olha para a cobrança e quando entra nas reuniões com os clientes, eu nunca estou falando de AI, eu estou falando de cobrança, estou falando de estratégia, estou falando de recuperação e de resultado, porque é isso que importa no final das contas. Aqui a gente entra um pouco nos tópicos, tudo que passa do anuário, a gente fala sobre a Monest, a gente fala um pouco sobre a inadimplência do Brasil, a gente fala de tecnologia e tendências, canal de voz, a gente fala de canal de WhatsApp e a gente traz uma área só sobre dados, informações e testes que a gente fez e o que a gente aprendeu que dá certo ou não dá certo, né? Um pouco sobre a Monest, então nos nossos números, né, a gente já está fazendo mais de 40 mil conversas por dia, são mais de 5 milhões de HSMs por mês disparados no WhatsApp, mais de 14 milhões de mensagens trocadas, mais de 500 milhões em acordos gerados só com agente de AI. Então, poxa, será que AI vai dar certo? Será que AI escala? Será que o AI não escala? A gente já mostra que hoje entrega resultado e escala para caramba e a gente já tem números muito consistentes para tudo isso que a gente está fazendo, né? Muito bom. Um pouco da Mia, né? Então, a Mia, de fato, é o nosso agente de AI. Hoje, tanto nos canais de voz quanto canal de WhatsApp. Então, a gente de AI consegue negociar de uma forma muito clara. E quando a gente compara com o bot, a gente sempre tem uma frase que a gente fala aqui que os bots falam, mas a Mia escuta. E essa é a grande diferença de quando a gente usa agente de AI, a capacidade de ele escutar e entender as pessoas de fato, né? E não só entender na sua literalidade, né, de entender o que ela está falando na palavra do português, mas entender o conceito, tudo que envolve por trás para ter respostas assertivas como um todo. A gente traz um pouco de cenário de inadimplência, que eu vou passar rápido, porque você posta um monte, o mercado tem de um monte, mas
quantidade de inadimplência, a gente sabe quanto está subindo e quanto está complexo, um pouco da divisão por segmentos do cenário de inadimplência. E aí a gente fala, poxa, legal, tecnologia, dados e canais, a inadimplência continua subindo, o que está faltando nessa equação como um todo, né? E a gente vai falar um pouco aqui, a gente traz um pouco de tecnologias e tendências, né? O que a gente olha com a inteligência artificial, o que ela vai trazer a IA conversacional como um todo. Eu acho que o grande ponto principal do futuro é, de fato, a omnicanalidade, né? A gente, de fato, conseguir ser um omnichannel. Porque hoje muita gente fala disso, mas você interage em canais diferentes, são jornadas diferentes, a jornada reinicia, é tudo separado, e isso acaba sendo um desafio para quem está usando. A GenAI vem para trazer essa possibilidade, de fato, disso ser uma realidade de uma vez por todas, né? Então, muita gente tem multicanais, né? Não omni. É isso. Na verdade, acho que assim, grande parte do mercado é isso, e a GenAI traz essa possibilidade para você, de fato, ter essa omnicanalidade como um todo, né? E aí a pergunta que a gente sempre traz aqui, né? Se a cobrança já pode ser inteligente, responsiva, integrada, por que a gente ainda tem empresa tratando o devedor como se a gente estivesse em 2010? E esse é o grande questionamento, né? Poxa, a gente traz dados, a gente está fazendo milhares de coisas, de ligações com AI, de conversas com AI, por que tem empresa ainda parada em 2010, olhando para como se cobrança ainda fosse feito de algo lá atrás? E a gente entra num tópico de se o canal de voz ainda funciona, né? Quando a gente olha, a Anatel trouxe um relatório que o Brasil efetuou mais de 3 bilhões de ligações relacionadas à cobrança em telemarketing em 2025, né? E a gente fez alguns dados lá dentro, alguns testes. 40% dos clientes que atendem a ligação atendem na primeira tentativa, 21% na segunda. 61% dos clientes que vão atender a ligação atendem até as duas primeiras tentativas de ligação. Quando você vai indo para a quarta, para a quinta e para a sexta e em diante, esse número vai chegando a zero. A pergunta que a gente começa a fazer é se, de fato, ainda faz sentido a gente continuar ligando e fazendo spin de 20, de 30, de 15. Será que realmente isso faz sentido? Ou a gente só está estressando o canal e dizendo, o devedor não quer pagar, a gente está colocando esforço, mas ele não quer pagar. A gente está no lugar certo, no momento certo? Esse é o questionamento que a gente traz sobre canal de voz. Ainda funciona a voz, mas a gente precisa saber utilizar isso com inteligência, né? Aqui tem um pouco de prova de conceito que a gente fez de robôs com GenAI comparados com robôs tradicionais de voz, os bots de voz, né? O quanto a gente consegue trazer mais de eficiência. A gente gerou mais de 6,4 vezes a mais de resultado usando as agentes de AI por voz comparado aos tradicionais bots de voz, os ABs de voz. Então, a gente consegue, sim, gerar mais resultado, mostrando que voz ainda é eficiente. A gente precisa ter qualidade na ponta para entregar esses resultados. E a pergunta que a gente traz é, né, se o devedor não atende o telefone depois da quinta tentativa, faz sentido a gente continuar ligando várias e várias vezes só para estressar mais esse canal, né? Passando o overview também sobre o WhatsApp, até agora a gente já teve mais de 25,4 milhões de HSMs enviado, mais de 6 milhões de conversas, mais de 2,6 milhões de identidades confirmadas, mais de 700 mil acordos gerados e mais de 400 milhões em acordos gerados somente no WhatsApp usando AI. Isso de janeiro de 24 até agora, agosto de 25, tá? Então, os dados, assim, são uma volumetria muito grande, a gente já está fazendo mais de 1.000 acordos por dia utilizando esses modelos de AI. Então, a capacidade que isso traz de escala, né? Aqui tem alguns comparativos de resultado quando a gente compara com bots, mas aqui acho que vou dar tempo para depois todo mundo ler com calma, porque acho que a parte mais legal fica nos cases, nos testes. E aqui é um case legal de qualidade de WhatsApp, né? Todo mundo fala, escalar o WhatsApp é muito difícil, como a gente faz e o que a gente faz? A gente começou a rodar uma operação e essa operação começou a sofrer no WhatsApp. Quando a gente olha para operações tradicionais de cobrança, o que acontece? O credor manda a base, o que muitas das vezes a operação de cobrança faz? Vamos enriquecer, porque os dados são ruins. E a gente nem sabe que dado veio, já considera que é ruim e vai enriquecer. E aí, às vezes, você suja mais a sua base do que você enriquece. A gente começou a rodar uma base, uma carteira de um engine curto, de 10 dias de prazo, e a gente começou a ver que a IA estava tagueando pessoas que alegavam que não era o devedor, que não reconhecia a dívida. 17% dos contatos que respondiam alegavam que não era ele ou que não reconhecia a dívida. Só que a gente está falando de uma carteira de um engine de 10 dias em atraso. A gente bateu alguns benchmarks
isso é menos de 2, 3% que acontece nas outras carteiras. A gente sentou com a empresa, começou a analisar e viu que eles enriqueciam a base internamente e estavam mandando os telefones errados para a gente. Quando a gente fez essa mudança, a gente saiu de 17% para 4%. Cara, e aí, queria fazer um comentário, né, cara? O quanto que a gente, no dia a dia, a gente vai fazendo, vai tendo resultado, o resultado é ruim. E a gente, é normal, vou acostumando. Esse cara é assim mesmo. Aí está o processo. Quando eu falo que a gente tem que ter um senso de descontentamento com as coisas, é disso que eu estou falando. Cara, eu estou tendo 17% de cara que fala que não é ele. Cara, numa carteira ter 30 dias, como o Thiago falou, a média disso é 2%, menos até. Cara, esse negócio está errado. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa. Não adianta eu achar que está tudo certo. Isso não é o resultado, isso não dá resultado. A gente tem que olhar para a verdade do negócio e se incomodar com as coisas, não se acomodar. Parabéns, muito legal o case. Exatamente. Eu acho que o anuário de AI vem muito para isso, né? Para criar benchmarks. Acho que esse é o ponto importante. Porque a partir do momento que você cria benchmarks, você consegue entender se você está certo ou está errado. Porque é isso. Às vezes a gente toca uma operação e a gente acha, não, mas esse é o resultado da carteira mesmo. Mas comparou com outros resultados, comparou com outras carteiras, então a ideia é muito criar esses benchmarks como um todo, né? E aí a pergunta que fica é, será que o sucesso na cobrança vem do canal que a gente utiliza ou da forma que a gente escolhe se comunicar com as pessoas, né? O WhatsApp não dá certo, mas não dá certo porque eu estou mandando uma base ruim, do que vai adiantar? Pode ser o melhor canal do mundo. Se eu não estou nem pegando o telefone certo, a gente, muitas das vezes nas nossas operações, a gente pressupõe que as coisas funcionam. Isso é um dos principais problemas que a gente tem dentro das operações, né? Às vezes assim, mas sempre foi assim, sempre é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vai ser sempre assim. E aí, com isso, eu não ganho o que eu preciso ganhar. Exatamente. E aí aqui a parte que entra mais legal para a gente começar a falar, né? Que todo mundo mais se interessa, que é sobre tudo começa nos dados, né? O quanto a gente olha para dados, né? E acho que é que a gente trouxe aqui, que a gente está falando até agora, né? Isso nem foi combinado, né? Mas a primeira frase é: vocês conhecem aquela frase popular, time que está ganhando não se mexe. O resultado tá bom, é assim mesmo. Aqui a gente não considera isso. A gente acha que a gente ainda pode melhorar, que a gente ainda pode fazer mais testes, a gente ainda pode fazer teste AB e melhorar mais as operações. E a gente sempre vai analisar funil, formular hipótese e fazer teste AB. Esse é o processo. Eu tenho o funil, eu tenho hipótese onde eu posso melhorar e eu faço teste AB para ver se esse número melhora. E aqui a gente traz alguns cenários, né? Poxa, como é que eu construo esses testes, Thiago? Como é que eu faço testes dentro da minha operação? Cria cenário, por exemplo, eu tenho alto índice de abandono após o CPC. Qual que é a hipótese? A apresentação da dívida reduz o engajamento. O desconto inicial não é percebido como relevante. O call to action tem fricção. Qual que são as alavancas que a gente pode fazer? Apresentar o valor total para ele ter uma âncora. Poxa, Tambellini, você tem uma dívida de 10 mil reais, mas eu consigo fazer por 2 mil reais para você. Ancorei, isso pode aumentar a capacidade do cliente querer negociar. Explicar o benefício. Então, como é que a gente faz esses testes? Então, aqui tem exemplo de como você cria testes de cenários para você validar isso dentro da tua operação. E aqui são exemplos claros de como você cria isso, documenta isso e executa isso para dentro da tua operação. Muito legal. E aí, como é que foi um exemplo de um teste aqui, né? A gente tinha uma carteira de aging mais longo que estava tendo dificuldade em todas as etapas do funil. Então, a gente tinha uma hipótese, o problema não acontecia numa única etapa, então a gente concluiu que a questão estava em como a gente se comunicava com o cliente com a IA. Após a gente analisar, a gente foi mudando várias coisas. A gente tinha um comportamento que poderia ser diferente. Então, a solução, a gente adotou uma comunicação mais empática e personalizada, com foco na experiência do cliente, criando um senso de urgência e exclusividade. Olha a diferença disso. A taxa de CPC aumentou de 67% para 76%. A gente passa alguns algoritmos de AI que analisam a receptividade das pessoas, baseado conforme elas conversam, o quanto elas estão receptivas para negociar. A taxa de receptividade saiu de 28% para 32%. E a taxa de acordo realizado saiu de 18% para 22%, aumentando mais de 4,3% de pontos percentuais. A gente mexeu a forma de como a gente conversa com o cliente aqui dentro. Então, não é mágica.
É dado, é teste e é resultado. E é isso que importa no final do dia. E toda hora você está ouvindo, né, uma coisa, e eu mesmo falo isso. Cara, cobrança hoje não é a cobrança de 10 anos atrás. Eu falar com o cliente hoje não é o mesmo cliente que eu tinha 10 anos atrás. O crédito explodiu no Brasil, a gente tem acesso ao crédito de forma simples. Hoje, qualquer pessoa tem aí 5 cartões de crédito private label de uma loja de departamento, de um supermercado. Cara, então hoje crédito é um negócio que faz parte da vida da pessoa. E a cobrança acaba sendo também essa parte da vida. Então, não adianta eu falar com o cara como eu falava antigamente, com pressão. Eu preciso ouvir, o cara está num momento complicado, eu preciso ter empatia. De novo, se a gente não botar inteligência, a gente não olhar o caminho que a gente está seguindo, não tem resultado. E é por isso que a Monest está aí, ó, por conta desse tipo de trabalho fantástico. É sempre testar estratégias diferentes, abordagens diferentes. Isso muda muito e impacta muito assim dentro desse propósito. Aí, por exemplo, a gente fez algumas análises, a gente analisou 4.584 conversas para entender padrões de recusas, por que as pessoas recusavam. Padrão observado, oferta em real, necessidade de transparência e contexto sobre o valor da dívida. A pessoa nem sabe por que o valor da dívida dela ficou tão grande, então ela recusa, nem entra negociar, porque fala, não, mas eu não devo tudo isso aí não, tá maluco, isso aí é absurdo. Uma comunicação defensiva, preferência por processos menos invasivos e com mais autonomia, ela quer se auto-atender, não quer falar com alguém, não quer falar com ninguém, quer resolver. Adiantamento frequente, necessidade de flexibilidade e timing da negociação. Não posso agora, só posso daqui 1 mês, daqui 3 meses, daqui 4 meses. Resistência na confirmação de dado. A gente precisa de processo mais simplificado, seguro e transparente. Isso acontece muito quando a gente cria um canal novo de comunicação. A minha empresa não cobrava por WhatsApp, agora começou a cobrar. Você vai sofrer isso no começo, até as pessoas confiarem nesse canal, entender esse canal como um canal seguro de comunicação, e que é super importante. E aí a gente começou a fazer mais análise, né? A gente utilizando as IAs aqui dentro. Olha o nível de análise que a gente consegue chegar. O quanto a forma que você apresenta a dívida pode impactar e em quais momentos você pode utilizar isso. Por exemplo, fazer uma apresentação imediata, ela mostrar a melhor oferta logo depois de confirmar a identidade. Também, se tem uma dívida de R$200, consigo fazer R$50, é o máximo. Quais são as vantagens? Ter uma decisão mais rápida, menos tempo de abandono, funciona bem em valores baixos, o cliente não cria expectativas porque você vai direto e objetivo. Desvantagens, pode assustar em valor alto, não gera rapport, o cliente só não vê valor porque você está sendo direto e objetivo e isso não dá contexto. Qual que é outro tipo de abordagem que você pode fazer? Uma abordagem preparada. O que é essa abordagem? Você cria contexto antes de apresentar a oferta. O cliente entende o valor, as vantagens, cria expectativa positiva, funciona bem em valores mais altos e gera confiança. Desvantagem disso, a conversa é mais longa, tem mais chance de abandono, requer scripts mais elaborados e você pode gerar uma certa ansiedade no cliente. E, por último, a apresentação escalonada. Então, você começa com oferta menor e vai aumentando para o máximo até o cliente se recusar todas as opções ou fechar acordo em alguma delas. Vantagem, cliente sente que ganhou a negociação, isso é super importante. O brasileiro tem uma necessidade muito de ganhar uma negociação, de saber que ganhou algo. Funciona em todas as faixas, gera urgência. Olha, também, ele conseguiu uma proposta nova aprovada com o meu gerente, mas preciso que você feche hoje. A segunda e dá a segunda chance de conversão. Desvantagem, conversa mais longa, pode gerar desconfiança, requer múltiplas ofertas e complexo de executar. Olha aqui, a gente está falando só na forma de como eu apresento o valor, as abordagens que você pode ter e as vantagens e desvantagens em cada caso. E aí acho que fica aquela pergunta, né? Qual que funciona mais, né? E aí eu respondo como eu sempre respondo. Depende. Depende do tipo Exatamente. do cliente, de tudo que ele colocou aí. Pô, parcelas mais baixas talvez é a primeira opção, outras parcelas mais altas a segunda. Não existe receita de bolo em cobrança, cara. Isso é muito... Exatamente. Aí você tem que fazer isso daqueles slides atrás. Cenário, teste AB, executa, hipótese, valida. Melhorou o funil? Executa. Não melhorou? Vamos para o próximo passo. E é importante também entender, e a gente traz testes que não dão certo. A gente fez um teste aqui onde a gente
pessoa, vamos tentar argumentar mais os benefícios de uma pessoa ficar adimplente dentro do WhatsApp para ver se converte mais. Quando a gente estava com os argumentos antigos, que era uma negociação um pouco mais direta, a gente tinha aqui, ó, 5,41 a taxa de acordo. Quando a gente botou uma IA mais argumentativa nos benefícios, caiu para 4,57. E olha que maluco, a taxa de sem acordo, que sem a IA só tabula sem acordo quando o cliente estressou todas as possibilidades de negociação. A taxa de sem acordo era de 2,08, ela caiu para 1,29. Ou seja, além de fechar menos acordo, a taxa de abandono no meio da jornada também aumentou. Por quê? Porque o cliente ficou sacudo. Falou, poxa, cara, você quer ficar me explicando que tudo isso, cara, eu vou embora, outra hora eu negocio isso. E o que isso mostra? No WhatsApp também não é um canal de você ficar gastando muito tempo do cliente, não. E aqui eu trago muito sobre o mercado, muito fala sobre a educação financeira. E eu trago uma frase que eu gosto de falar aqui dentro. E esse teste reforça isso. Você não ensina alguém a nadar quando a pessoa está se afogando. Exatamente. Primeiro você precisa ajudar ela para depois você ensinar a nadar. Então não vamos ficar de papinho no WhatsApp falando sobre o quanto é importante educação financeira para essa pessoa, sendo que a única coisa que ela quer olhar é eu tenho ou não tenho dinheiro para pagar as minhas contas do mês que vem. Exatamente. E esse teste comprova isso com dados. Então é importante entender também que testar muitas coisas não quer dizer que vai dar certo. Muitas vezes vai dar errado e está tudo bem. Isso que faz a evolução acontecer no final do dia. Faz parte, né? Errar faz parte, né? Perfeito. Exatamente. Aqui a gente faz um pouco também de testes de HSM, falando um pouco sobre utilidade, marketing, autenticação, os custos e cada categoria. A gente, como cobrança, sempre tenta utilizar a utilidade, porque é o mais barato. Mas a gente começou a fazer alguns testes na Monest aqui, e se a gente usasse marketing? Porque a utilidade restringe a gente em algumas coisas. Será que a gente conseguiria mais resultado? Olha que legal. De fato, a gente tem mais taxa de leitura e tem até mais taxa de acordo ou até de resposta em marketing em alguns casos. Só que o custo é mais elevado e você precisaria de um resultado 7 vezes maior para isso funcionar. Maior para pagar isso, Exatamente. Não adianta só ver resultado, é igual você fazer Champion Challenge. Teste AB, você vai melhorar o resultado, mas gastou o dobro, não adiantou. Exatamente. Então, o que a gente olha aqui no final das contas? E aqui tem um disclaimer super importante. A gente sempre quer usar utilidade. O disclaimer essa decisão não é nossa, tá? Essa decisão é de uma empresa que se chama Meta. Se a gente vai usar o WhatsApp, utilidade ou marketing, a decisão está mais na mão da Meta do que da gente. A gente, obviamente, sempre tenta cadastrar como utilidade, mas se a Meta vai conseguir cada vez mais jogar para marketing, é isso e a gente precisa jogar o jogo que a Meta joga. Então, muitas das vezes, as operações têm que fazer conta utilizando como marketing e não como utilidade, porque não é uma decisão que cabe a gente, sim cabe a Meta. Mas a gente traz alguns testes aqui legal dentro desse processo como um todo. E aí é super legal, assim, que a gente conversa, Tamberini, a gente já falou aqui dentro da nossa conversa, e nem estava ensaiado, né? Mas você está otimizando a sua operação ou apenas repetindo o que já funcionou uma vez, né? Isso aí. E é isso, né? A gente veio falando isso, nem estava combinado, mas quando a gente entra, a gente vê que é essa provocação que a gente gosta de fazer quando a gente fala. Porque, no final, é sobre cobrança. E é isso que a gente gosta de reforçar aqui dentro. IA é meio, IA não é fim. Então, no fim do dia, nunca foi sobre IA, e sempre foi sobre cobrança. E é isso que a gente olha aqui dentro da Monest, é isso que a gente traz, e é isso que para a gente é super importante, né? Então, resumindo todo o anuário aqui, os principais insights. IA não é mais diferencial, é uma realidade em operações competitivas, estratégia vence volume, insistir além do ponto certo não tem resultado. Comunicação e personalização é a chave para o sucesso de uma cobrança. Saber se comunicar e saber personalizar. Omnicanalidade real é fluxo inteligente baseado em comportamento e não apenas multicanais. Cada canal tem sua peculiaridade. O WhatsApp e ligações andam junto, mas possuem suas diferenças. A gente precisa saber trabalhar em cada momento, em cada coisa, em cada canal de forma diferente. E time que está ganhando não se mexe, não funciona. Otimização contínua é obrigatoriedade para todas as operações. A gente precisa fazer isso olhando para dados, testando hipóteses e validando tudo isso.
Acho que, de modo geral, para quem quer um review curto aqui de 30 minutos do que acontece no nosso anuário, é um pouco disso, mas convido todo mundo de volta no monish.com.br, entrar lá, baixar o anuário e ler com calma e entender tudo que a gente fez com muito carinho aqui dentro desse anuário para todo mundo poder ver e, quem sabe, gostar muito do conteúdo que a gente produziu. Muito bom. Tiago, queria te fazer uma pergunta. Cara, tudo isso mostra o quanto que vocês estão analisando o que vocês estão fazendo, analisando os resultados e trabalhando para ter melhores resultados, né? O que cada empresa deveria fazer. Aí eu te pergunto, por que compartilhar isso? É porque a gente acredita que compartilhando você faz o ecossistema crescer como um todo. Perfeito. Seria maluquice dizer aqui que, porque a gente vai ter 100% do mercado, não vai existir mais nenhuma outra empresa. Não, assim, eu acho que a gente sempre acreditou no ecossistema, a gente sempre acreditou em compartilhar e a gente sempre acreditou que essa é a forma mais justa de devolver para o mercado aquilo que a gente consegue gerar de valor aqui dentro, assim. Então, acho que para a gente isso tem um valor muito grande que é difícil de ser tangibilizado, que muita gente pode acreditar, poxa, Thiago, mas você está entregando a tua chave de sucesso? Eu acho que não, assim, eu acho que a chave de sucesso está na nossa cultura, está na nossa execução, na qualidade das coisas que a gente faz aqui dentro. Aqui é só um pouco do resultado de tudo que a gente está fazendo aqui. Não, e isso tudo eu acho que tem o objetivo de botar um ponto de interrogação, né, nas pessoas. Pô, cara, como é que eu estou fazendo aqui? Eu Exato. sempre falo que quando a gente fala de cobrança, e eu tenho lá todo o nosso pacote de treinamentos, e eu sempre falo, cara, eu estava comentando agora, fazendo uma mentoria com uma empresa agora, e aí ele estava falando exatamente, falou, não, cara, eu já fiz todos os seus treinamentos, inclusive estou fazendo até o de operador. Aí eu falei, cara, é fantástico. Por quê? Porque, cara, na vida a gente vai tendo insights de todos os lugares. Então, cara, às vezes Sim. a gente acha, não preciso olhar isso, não preciso ver isso, já aqui o negócio funciona, né? Tá tudo certo aqui. Cara, não tem nada tudo certo. Sempre tem oportunidade. E eu te perguntei por que compartilhar, porque eu acho que essa é a minha visão, né? Eu sou um cara que trago, cara, tudo que eu vejo no mercado, tudo que eu vejo de diferença, tudo que eu tenho temas que vão trazer dúvidas, eu trago aqui para discussão, porque eu acho que a gente só enriquece quando a gente compartilha conhecimento, né? Então, cara, queria Sem te dar dúvida. os parabéns aí. A gente comentou, né? Você sabe que a gente tem outros patrocinadores aqui, que são empresas focadas em IA, mas cara, nós sempre dizemos uma coisa que é uma característica nossa e nunca vai deixar de ser. Nós somos uma empresa agnóstica. Eu estou aqui para trazer o que tem de melhor. E eu estou para trazer o que tem de opção também. Né? É óbvio que eu vou trazer, e eu costumo dizer que eu só tenho como meus partners empresas que eu conheço, que eu sei que tem uma ferramenta positiva, mas, olha, a hora que me perguntam qual é a ferramenta, qual é o mercado para... Eu preciso de um sistema de cobrança. Eu indico pelo menos 3, 4, independente de serem meus patrocinadores ou não. E eu acho que é isso que você falou, Thiago. Vou ter o mercado como um todo. Cara, tem espaço para todo mundo, tem concorrência para cada um fazer o seu pedaço. Então, cara, queria te dar mais uma vez os parabéns. Vou lá baixar depois esse anuário, estudar aqui, porque ele é muito legal e até compartilhar com a galera que trabalha comigo também tudo isso. Muito Pô, bom. que bom, cara. Tiago, Cara, agora estamos a um dia aqui do CMS, amanhã estamos junto lá. Esse vídeo está indo para o ar na terça-feira, então na quarta estamos lá. O que o pessoal vai encontrar lá no CMS? Vou fazer uma propaganda, vai. cara, posso te primeiro. No stand de vocês. Acho que no final do dia o semestre para a gente é sempre para fortalecer conexões, assim. Eu acho que
A gente tem várias coisas que a gente está lançando, a gente está levando o anuário, a gente tem uma surpresa que vai ser lançada no dia do CMS, que é muito mais do que a gente acredita desse mercado como um todo, a gente está levando para lançar lá. Então, acho que tem várias coisas, e eu acho que no final do dia é muito mais sobre o CMS, é muito mais sobre a gente compartilhar tudo que a gente aprendeu aqui dentro. E se gostaram do anuário, vai lá no stand bater papo, porque como esse case, a gente tem vários outros que a gente pode compartilhar, pode ajudar a construir junto e gerar mais resultado. Porque acho que subindo a régua do mercado, como a gente tem mudado muito a forma da cobrança. Eu acho que mudar a forma da cobrança só faz a régua do mercado subir, isso é bom para todo mundo, acho. No final do dia é o que a gente Muito acredita. bom. Muito bom. Cara, queria te agradecer mais uma vez. Amanhã vou tomar um café lá no seu stand. Né? Com certeza, apareça lá. Se eu pudesse ficar o dia inteiro visitando stands, eu ficaria, mas eu tenho que fazer o CMS Cast e eu te espero lá também para a gente bater Estaremos mais lá. um papo lá. Muito bom. Galera, esse aqui foi o Tabelando com o Thiago aqui, grande amigo, grande parceiro, grande profissional. Lembra do que ele falou, não é sobre IA, é sobre cobrança. Foi isso que a gente fez no nosso dia de imersão, nosso final de semana que passou agora. Falamos muito sobre a aplicação da IA, mas com a cobrança sendo o ponto-chave desse negócio. É isso, Thiago, obrigado mais uma vez, cara, de coração, foi top. Galera, está aqui comigo até agora, curte o vídeo, compartilha o canal, toda terça e quinta tem vídeo novo aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu, Thiago, mais uma vez. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau.